Continuando com o segundo episódio de Dandadan, Momo fica indignada ao descobrir que o nerd também se chama Ken Takakura. Ela acha um absurdo ele ter o mesmo nome do ídolo dela e ainda não se parecer em nada com ele. O garoto rebate dizendo que goste ela ou não, é o nome dele. No meio da discussão, o espírito da velha Turbo volta a possuir o garoto. Ele grita desesperado pedindo ajuda, e Momo, com seus poderes telecinéticos, resolve a situação jogando ele contra a parede para conter a maldição. Após isso, Momo define uma regra, dizendo que ele não pode mais citar o nome Ken Takakura, e decide chamar o garoto de Okarun, já que ele é fissurado em ocultismo. Ele aceita sem reclamar, e Momo, claro, aproveita pra zoar, dizendo que ele aceitou rápido demais porque ele deve ter gostado do apelido. Ele fica todo sem graça e, num momento constrangedor, solta até um peidinho justo quando ela se abaixa perto dele. Decididos a sair dali, Momo comenta que a velha Turbo provavelmente não aparecerá mais naquele instante, já que espíritos só agem durante a noite. Depois ela convida Okarun para ir até a sua casa, pois ele tá todo acabado. Ao chegar, Momo já vai avisando para tomar cuidado com a sua avó, pois ela implica com homens no geral. E o último namorado dela quase morreu nas mãos dela. Okarun, mesmo com medo, tenta passar pelo tori da entrada, e do nada é consumido por uma chama vermelha. Sem pensar duas vezes, Momo joga em um canal para apagar o fogo. Logo percebe que o problema é um talismã preso ao portão tori. Então ela o remove e Okarun finalmente consegue entrar. Dentro da casa, Momo percebe que sua avó não está lá. Ela vai para o seu quarto e pede para Okarun esperar no corredor enquanto ela se troca, e avisa para ele fechar a porta. Porém, o espírito da velha Turbo não dá trégua e começa a possuir o garoto novamente. Ele abre a porta pedindo socorro, interrompendo Momo enquanto ela se troca. Ela fica furiosa e lança ele contra a parede e fala para ele não olhar. Após se trocar, Momo entrega uma roupa sua para ele vestir. Enquanto isso, Momo pergunta se ele realmente está sem um amiguinho lá embaixo. Okarun verifica e confirma que sumiu mesmo e fica apavorado. Então Momo aproveita para provocar o garoto, perguntando se ela pode dar uma olhadinha também, mas ele irritado não concorda. Os dois começam a discutir sobre a confusão que se meteram. No meio da conversa, Okarun admite que, quando Momo falou com ele lá na sala de aula, viu ali uma chance de fazer uma amizade. Ele se desculpa por tê-lo envolvido nessa bagunça e diz que, depois que tudo acabar, ela pode voltar a ignorá-lo. Momo, no entanto, fala para ele não pensar pelos outros, que ele se isola demais e que é ele mesmo que acaba afastando as pessoas. Ela também diz que agora podem conversar de boa sobre o ocultismo, mas o garoto continua calado e ela pede para ele responder alguma coisa. E naquele momento de ternura, Okarun se levanta e chama ela de feiosa, dizendo que ela não pode ser tão franca quanto a fraqueza dos outros e começam a discutir novamente. Nesse momento, a campainha da casa toca. Momo explica que lá tem duas campainhas, uma para humanos e outra para espíritos malignos. Ao verem uma sombra se aproximando da porta, ela lembra que removeu o talismã do tori. Então eles decidem sair pela porta do fundo para tentar colocar o talismã lá de volta. De repente, eles veem mais pra frente uma nuvem negra e do nada surge uma muralha cercando todo o terreno da casa, deixando eles presos lá dentro. Ayase vê que a muralha está bloqueando o tori pelo lado de fora, logo ela não consegue colocar o talismã lá onde estava. De repente, o nariz da Ayase e do Okarun começa a sangrar, e ela se dá conta que é por causa de uma névoa negra que está espalhando pelo terreno. E aí, aparece do nada uma criatura gigante encarando eles. O grandão diz que eles são pessoas malvadas e que não cumpriram uma tal promessa. E aí se prepara para dar um soco nos dois, mas Ayase empurra Okarun e se joga na posição contrária, conseguindo evitar o golpe que acabou acertando na muralha. Ayase e Okarun saem correndo, então o gigante tenta acertar uma mãozada neles, mas só o vento que pega e acaba jogando-os contra a casa. O gigante dá uma bela pisada no chão enquanto grita pedindo os genitais deles. Mais um pra variar, né? Eu não estou suportando mais! Então um rastro de poder sai destruindo tudo pela frente, mas os dois mais uma vez saem correndo e se escondem atrás da casa. Okarun diz que tem certeza que essa criatura é o Alien de Flatwoods, visto nos Estados Unidos e depois no Japão, e é conhecido como um alien de 3 metros. Ele diz também que pessoas que costumam ver espíritos também costumam ver OVNIs, e eles devem ter alguma ligação, já que a campainha da casa, que era feita para espíritos, também detectou a presença dele. A velha Turbo começa a tomar conta de Okarun novamente. Daí, o alien solta um poder contra a casa e destrói ela, fazendo Momo e Okarun correrem para outra construção. Momo mais uma vez controla a maldição do garoto, mas dessa vez ele fica só com a mão transformada e parece não conseguir voltar ao normal. Okarun
Olhando aquela situação, pede para Momo liberar a maldição para que ele possa lutar, e pergunta se ela consegue controlar apenas a mente dele, mas deixar o corpo liberto. Nesse momento, o alien gigante encontra eles e destrói o local que estão. Relutante, Ayase faz o que Okarun pediu. Mesmo sem conseguir controlar os poderes direito, ele começa a se transformar, mas o alien gigante não dá trégua e já dá outra pisada no chão, destruindo tudo pela frente. E quando esse poder parece que vai atingir eles, Okarun surge transformado no meio do fumaceiro com uma aparência bizarra, carregando Ayase. A personalidade de Okarun também muda. Ele fica meio debochado e ao mesmo tempo bem deprê, e começa a falar de uma forma estranha, irritando Momo. Ele pede desculpa dizendo que é um cara meio esquisito. Usou aquela mesma fala do Kintakakura novamente, deixando Ayase pilhada, e ela exige mais uma vez que ele não fale aquilo. Okarun agora fica confiante em lutar contra o grandão. E aí, acaba levando uma palmada, e quando parecia que ele tinha sido esmagado, ele surge logo adiante. Com uma grande velocidade, ele tinha conseguido arrancar alguns dedos do grandalhão, e isso deixou Ayase esperançosa. Okarun, mais confiante do que nunca, encara o alien cara a cara, mas a maldição da velha Turbo começa a cobrar seu preço no corpo dele. Okarun começa a tossir sangue, e aí leva um belo de um golpe do alien. Ayase então puxa o garoto dos escombros antes de levar uma pisada do grandalhão. Já com o corpo de volta ao normal, ele diz que não consegue acompanhar o poder da maldição. Momo então percebe que o alien está fazendo uma postura de sumô e deduz que, se conseguirem forçá-lo a encostar as mãos no chão, eles vencem. Momo então fala para Okarun mirar nos pés do alien. Ele curtiu a ideia, mas diz que vai conseguir atacar só mais uma vez. Então, ele se transforma novamente e os dois correm em direção ao alien, que mais uma vez dá uma pisada bruta no chão tentando atingir eles. Mas Okarun age mais rápido e avança nele como um foguete, destruindo uma das pernas dele. Diante da situação, Momo tenta controlar a maldição do garoto com uma das mãos e com a outra puxar o alien para o chão, mas acaba que a telecinese acaba atingindo Okarun também e joga ele no chão sem querer. O alien então começa a cair e encosta uma das mãos no chão, fazendo ela derreter na hora, e quando ele parecia estar derrotado, surge das suas costas duas pernas que se apoiam no chão e evita que ele caia por completo. O alien aproveita a deixa e joga Momo contra a parede, deixando ela inconsciente, e isso faz com que o espírito da velha Turbo volte a dominar Okarun, mas felizmente Momo acorda a tempo de fazê-lo voltar ao normal. O alien então começa a diferir vários socos contra Momo, que faz o buraco na muralha aumentar cada vez mais, mas esse era o plano dela. O buraco ficou tão grande que ela conseguiu atingir o lado de fora do Tori. Então ela puxa Okarun para o seu lado com seu poder e depois puxa o talismã para grudar no pilar Tori novamente, fazendo o alien então ser finalmente consumido em chamas. Ayase fica feliz que tudo volta ao normal, incluindo a casa dela. Era como se nada tivesse acontecido. Parece até que aquela batalha ocorreu em outro plano. Mas, como era de se esperar, nem dá tempo de respirar. A velha Turbo tenta dominar Okarun novamente. Momo mais uma vez resolve o problema rapidamente, irritada porque não pode ficar em paz nem um minuto. Ela aproveita ainda para zoar o novo penteado de Okarun, e logo depois acaba desmaiando de exaustão. Agora, com Ayase desacordada, a velha Turbo começa a tomar controle de Okarun novamente.